Opa, rapaziada, nesse vídeo aqui eu queria falar sobre um número mágico, de certa forma. Um número que quando você chega nele por mês, você começa a ver o mundo de uma maneira um pouco diferente, que seria por volta aí dos 15 mil a 20 mil reais por mês. Esse é um valor que quando você chega nele, você começa a enxergar várias coisas no mundo de maneira diferente. Porque é difícil você encontrar alguém que não consegue viver muito bem com 15 mil reais por mês. Apesar de ter meses que eu ganhei já muito mais que isso, dificilmente o meu custo de vida passava de 15 mil reais. Então, apesar de eu estar ganhando muito mais que 15 mil reais, com 15 mil reais, né, às vezes nem isso, às vezes 10 mil reais por mês, já cobria um custo de vida muito bom. Ainda mais se você não tem uma família ainda, com 15 mil reais dá para viver muito bem, dá para ter um aluguel muito bom, numa casa muito boa, né? Dá pra... Cara, com 15 mil reais por mês você facilmente consegue viver numa casa de 2 milhões de reais. Então você já vai morar num lugar muito bom, você vai comer muito bem, você vai ter dinheiro para fazer praticamente tudo o que você quer com 15 mil reais por mês. É claro que não é legal você ganhando 15 mil reais gastar 15 mil reais. Eu acho isso um pouco arriscado. Eu só começaria a gastar 15 mil reais por mês se eu tivesse 1,5 milhão investidos. Daí faria bastante sentido, porque eu ia estar gastando apenas o rendimento e todo o meu salário, tudo que entrasse de renda, eu investia, né? Eu gastava só os meus rendimentos e investia toda a minha renda ativa. Desse jeito eu ia crescendo meu patrimônio exponencialmente, enquanto eu mantia o meu gasto ali fixo e eu não crescia o meu gasto exponencialmente. Eu demorei alguns meses para chegar nos meus 2 mil dólares por mês, né? 3 mil dólares por mês. Demorei para assim, meio ano praticamente para chegar nesse valor, mas quando eu cheguei, eu comecei a ver muito as coisas de uma maneira diferente, porque investir já não era uma dificuldade, entendeu? Era tipo a única opção, porque, cara, chega num patamar, né? Imagina na época que eu tava ganhando 42 mil reais por mês, eu não conseguia gastar tudo isso. Hoje em dia eu não consigo gastar tudo que eu ganho. Então, a única alternativa que sobra é investir. Então, investir vira uma coisa que faz parte da vida e não uma dificuldade que você tem que se esforçar. Muita gente me pergunta, né, como que eu tive facilidade de guardar dinheiro? É simples, cara, eu sempre guardei muito mais do que eu ganho ou do que eu gasto, entendeu? Eu aporto mais do que eu gasto comigo mesmo. Por quê? Porque eu sempre fui escalando meus valores para cada vez mais e mais. Cara, imagina eu, né? Vamos pegar o exemplo de lá de trás, quando eu ganhava 42 mil por mês, eu tinha 21 anos. Com o que eu ia gastar, entendeu? Eu não tinha família, eu não via necessidade de ter uma casa, de ter um carro, de entrar no financiamento. Então era muito difícil gastar esse valor por mês, né? Mesmo nos meses que eu realmente fazia força ali para gastar dinheiro, eu dificilmente conseguia passar dos 10 mil reais. Na realidade é que é difícil, cara, é difícil gastar 42 mil reais por mês. Você vai estar vivendo uma vida extremamente luxuosa, com vários excessos. Então eu sempre investi por mês muito mais do que eu gastava. Foi assim que eu fui acumulando um patrimônio bem relevante. E hoje que eu tenho um patrimônio muito bom, se eu quisesse parar de trabalhar agora, eu ainda ia viver muito bem só dos meus rendimentos. Eu não paro, obviamente, porque senão a vida vai ficar bem entediante, né? Imagina você passar todos os seus dias sem fazer nada. Mas esse número, cara, 15 mil reais por mês, é um número muito especial, porque você passa de apenas sobreviver para pensar em viver de fato, né? Tipo, o que você gosta de fazer, quais são os seus objetivos de vida, além de apenas sobreviver. E rapaziada, por que eu acho que os 15 mil é um marco muito importante? Porque eu acho que com 15 mil no Brasil, 3 mil dólares mais ou menos, você começa a parar de sobreviver e você começa a de fato viver, entendeu? Prestar mais atenção no que você realmente gosta de fazer, se você está fazendo um trabalho que você gosta, quais são os seus objetivos de vida, se você quer criar uma família, se você quer viajar o mundo. Eu acho que a partir dos 15 mil reais você começa a abrir esses horizontes. E quando a gente converte 15 mil reais para dólar, dá 3 mil dólares. E cara, sendo bem sincero, tipo, limpando o banheiro nos Estados Unidos você consegue ganhar 3 mil dólares. Então imagina exercendo um trabalho técnico, que é o editor de vídeos, né? E até por isso que eu falo, cara, você é um editor de vídeo, você não devia estar se desvalorizando, cobrando 5 dólares, 10 dólares por vídeo. Você faz um trabalho técnico, não é qualquer pessoa que consegue fazer o seu trabalho, entendeu? Precisa de um setup, precisa de conhecimento num programa específico. Então, tipo, não é qualquer pessoa que vai sentar na frente do computador e exercer o seu trabalho técnico. Não é tipo carregar caixa, entendeu? Fazer um trabalho braçal, não, é um trabalho técnico que exige criatividade, precisa de um setup, precisa de um programa profissional de edição de vídeos, então não tem por que se desvalorizar. Eu diria até que 3 mil dólares como salário
para quem presta serviço de edição, é de entrada, tá? Tipo, editores júnior ganham isso. Um cara sênior não vai ganhar só $3.000. Então, ter essa noção também, para não desvalorizar o mercado no geral. A galera às vezes trata a edição de vídeo como se não fosse algo profissional e não entende que para você chegar nos $3.000, $4.000, $5.000, você precisa ser profissional, porque isso te bota na frente de um montão de gente que não é profissional. E eu vou falar para você, a maioria das pessoas nesse mercado não são profissionais, não respondem, não entregam no prazo, não tem um perfil profissional, não se portam de fato como profissionais. Quando você se porta como profissional, responde na hora certa, entrega as coisas no prazo, você passa na frente de muita gente. Eu sinto que muita gente fica assustado nesse mercado porque às vezes vê um post de uma vaga no Twitter e vê 40, 50 pessoas respondendo. Gente, isso é muito menos do que qualquer concurso público. E obviamente vai ter competição, não existe só você no mercado. Só que para você passar na frente desses 40 que aplicaram para o trabalho é muito fácil, porque a maioria ali é muito desqualificado. Então você sendo um pouquinho mais profissional, você já passa na frente de 90% das pessoas. Não é difícil se destacar. Eu diria, na verdade, que é mais difícil passar num vestibular de uma universidade concorrida do que, cara, conseguir um cliente gringo ali que te paga R$10.000 por mês. Essa é a realidade, tá, do mercado atualmente. Passar na faculdade é mais difícil do que conseguir um cliente que te paga $2.000. E passar na faculdade vai demorar mais tempo. Cara, é a realidade. Agora, quem que está disposto a aplicar para vagas, melhorar o portfólio, postar no Twitter todos os dias durante 6 meses? Pouquíssimas pessoas, ainda mais na internet. A galera acha tranquilo, normal, de boa, se dedicar 4 anos para conseguir um diploma, mas não conseguem se dedicar 6 meses para alguma coisa na internet. Não conseguem. Simplesmente não tem essa capacidade. E eu vejo isso pelas métricas do meu próprio curso. A maioria das pessoas que compram o meu curso não assistem ele até o final. Entendeu? É uma pequena porcentagem que assiste até o final. Então, a competição não é difícil de passar, a competição não é tão boa, a competição não é tão profissional. Simplesmente você aprendendo as coisas até o final e aplicando, você já passa na frente de um monte de gente que não faz nem isso, entendeu? Simplesmente de você ter um portfólio num site normal e não ter um portfólio no Google Drive, você já passa na frente de um montão de gente. Você fazendo coisas básicas, né? Você passa na frente de um monte de gente. Então, comparado com mercados mais sofisticados, como o concurso público é extremamente sofisticado. Você precisa de muito conhecimento para passar numa prova, né? Conseguir um emprego. Comparado com uma universidade pública, comparado, às vezes, até alguns trabalhos CLT, né? A edição de vídeos não tem esse nível de sofisticação. Mas não é só por isso que você pode tratar de maneira 100% amadora, né? Você sendo profissional, você passa na frente de um monte de gente e consegue melhores vagas. Simplesmente pelo fato de você ser um pouquinho mais profissional do que as outras pessoas. Não é um mercado difícil de se destacar. Eu acho muito mais complicado e mais complexo passar numa faculdade do que conseguir um cliente gringo, sendo bem sincero. Tanto pelo tempo, né, que você tem que passar numa faculdade, como também pela dedicação. A verdade é que por se tratar de um trabalho online, ser uma coisa mais informal, conversas no Discord, no Twitter, a galera não leva a sério o quanto eles deveriam levar, porque é um trabalho que pode te pagar muito bem, mas vai pagar bem para quem é profissional, vai pagar bem para quem insistiu em aplicar para vagas, né, durante uns 6 meses, 1 ano. Cara, eu demorei quase 1 ano para conseguir os meus primeiros trabalhos que me pagassem mais de R$2.000 por mês. Então, tipo, não é do dia para a noite, tá ligado? Você não vai conseguir as coisas de uma semana para outra. Mas isso é com tudo na vida, entendeu? E muita gente, às vezes, fala mal aqui, falando, ah, legal, esse cara aqui que você mostrou teve resultado, mas teve outros 50 que não tiveram. Cara, a vida é assim. Se todo mundo ganhasse muito bem, a gente não estaria vivendo no capitalismo, tá? A gente viveria num mundo socialista, onde todo mundo ia ganhar dinheiro e todo mundo ia ter as mesmas oportunidades, né? O mesmo valor na conta bancária. Mas a gente não vive num mundo socialista, comunista, né? A gente vive num mundo capitalista. Então, nem todo mundo vai ganhar R$20.000 por mês, até porque se todo mundo ganhasse R$20.000 por mês, R$20.000 por mês não ia ter valor nenhum, entendeu? Se todo mundo ganhasse R$15.000, R$15.000 não ia ter valor nenhum. Então, é óbvio que num mundo capitalista que a gente vive, pessoas vão ganhar mais, pessoas vão ganhar menos. Tem gente que vai ter alguns resultados e tem gente que vai ter resultados muito exorbitantes. Tem gente que comprou o meu curso, aplicou e está ganhando R$2.000 por mês. Tem gente que comprou e aplicou e está ganhando 20 mil, entendeu? Então, não existe regra.
Não é tipo, eu vou gastar R$ 350 nesse curso e vou começar a ganhar R$ 5.000 todos os meses. Vocês têm noção do que é esse ROI? Você parou para pensar o que é esse ROI? Você gastar R$ 350 em um treinamento online e você começar a ganhar R$ 5.000 todos os meses, você acha que todo mundo vai gastar R$ 350 e vai começar a ganhar 5.000? Não é assim que funciona, tá? Eu sinto muito de te acordar para o mundo real, o mundo capitalista que a gente vive, mas não é assim que funciona. Você não gasta R$ 350 e você tem garantido 5.000. Não é, nada é garantido. Apesar de que o meu método funciona, várias pessoas aplicaram, tiveram resultados, nada é garantido. Tudo depende de você, né? Existem várias variáveis em jogo, entendeu? Não tem como garantir nada para ninguém. Nem nada é promessa de um resultado garantido. Mas eu sei que se a pessoa aplicar as coisas que eu ensino todo santo dia, no próximo dia ela vai estar melhor do que ontem. E no próximo vai estar melhor do que ontem. E no próximo vai estar melhor do que ontem. Até que vai chegar no ponto onde ela vai começar a ter resultados bem expressivos. Mas nada é garantia, entendeu? Não tem como eu chegar aqui e falar, não, você vai aplicar tal coisa, daqui a um mês você vai ter X resultado. Não tem como falar isso. Porque cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Cada um tem o seu tempo, cada um vai chegar no seu lugar na hora que for para chegar, entendeu? Tem gente que vai demorar, 5 anos para começar a ganhar R$ 10.000 por mês. Tem gente que vai começar a ganhar no segundo mês, entendeu? Mas cada caso é um caso. Até por isso que eu falo, não se compare, entendeu? Não fica se comparando com os resultados, mas saiba que é possível, entendeu? Não descarte a possibilidade de que aquilo ali é possível, porque de fato tem várias pessoas que aplicam o que eu falo e conseguem, mas não é todo mundo que vai ter os mesmos resultados no mesmo período de tempo. Não tem como ter essa garantia, mas eu consigo garantir que é algo que de fato, se aplicado durante tempo o suficiente para cada pessoa, vai trazer um resultado. Óbvio que um resultado diferente para cada pessoa, mas vai trazer um resultado, porque é uma coisa que realmente funciona. Mas coisa de promessa, até, cara, quando chegam em mim e falam, olha, Vitor, se eu comprar o seu curso de R$ 350, daqui a um mês eu vou estar ganhando R$ 10.000 por mês? Óbvio que não. Pode acontecer, é possível, só que grandes chances são de que não vai acontecer em um mês. Talvez demore 6 meses, talvez demore 8 meses, talvez demore 1 ano, 2 anos. É possível, pode acontecer, mas muito provavelmente não vai acontecer no primeiro mês, não vai acontecer na primeira semana. Esse tipo de promessa eu nem respondo, né? Quando a pessoa vem com esse approach, perguntando esse tipo de coisa, eu não faço promessa nenhuma, eu não falo nada, entendeu? Não gosto de fazer esse tipo de promessa de tipo, você vai gastar R$ 350 hoje e vai estar ganhando 10.000 no mês que vem. Primeiro que a conta não faz nem muito sentido. É possível, teve gente que gastou R$ 50 com os membros aqui para acessar o Discord e depois de 2 meses estava ganhando 10.000, entendeu? O cara transformou um investimento de R$ 50 por mês em R$ 10.000 por mês recorrentemente. É possível. Tem gente que fez isso. Eu tenho vários amigos que compraram só os membros aqui do canal e estão ganhando muito bem. Estão ganhando na casa dos 5 dígitos por mês. Entendeu? Estão ganhando 20.000, 30.000. E eles tiveram um investimento inicial de R$ 50. Mas não é regra. É aquele negócio, né? Tipo, a exceção é o exemplo do burro. Eu não gosto de dar exemplos aqui, tipo, de exceção. É claro que, quando tem um aluno, quando tem um mentorado que tem resultado, eu vou mostrar aqui. É óbvio que eu vou mostrar aqui. Só que não é regra. Não é só porque você aplicou pelo mesmo tempo que aquele cara aplicou que você vai ter o mesmo resultado que ele. Tem muitas variáveis em jogo, não dá para ficar cagando regra. E eu sei que muita gente acredita em mim querendo sair, né, dessa tal corrida dos ratos, querendo sair da sobrevivência para começar a de fato viver. Eu sei que existem essa grande parcela de público aqui e eu quero ajudar essas pessoas da melhor maneira possível, só que eu não consigo prometer nada. Eu não consigo prometer que você vai comprar tal coisa e que no mês que vem, na semana que vem, você vai ter resultado garantido. Eu não consigo. O que eu consigo é ensinar da melhor maneira o que eu sei para que as pessoas consigam aprender, mas prometer resultado eu não consigo, entendeu? Eu não consigo fazer esse tipo de milagre, entendeu? Querendo ou não, imagina se todo mundo que eu ensinasse tivesse resultado. Eu ia ser, cara, eu ia estar literalmente fazendo milagres. Era o toque de Midas. Entendeu? Não tem isso. Mas o que eu consigo é ensinar as pessoas da melhor maneira que eu puder. E eu me esforço pra caramba para conseguir passar todo o conhecimento que eu tenho da melhor maneira possível para o maior número de pessoas.
é meu objetivo. O meu objetivo não é fazer todo mundo ganhar 10 mil reais por mês, mas é conseguir passar o meu conhecimento de forma constante e de forma clara para o maior número de pessoas. Esse é meu objetivo. Cara, outra coisa muito louca quando você começa a ganhar mais dinheiro também, é que você começa a contar o quanto você ganha de dinheiro em períodos cada vez mais curtos. Então, teve épocas da minha vida que o que importava era quando eu fazia no final do mês, né? E quanto mais dinheiro eu fui ganhando, daqui a pouco começou a ficar importante quanto que eu estava fazendo na semana, quanto que eu estava fazendo no dia. Ainda mais quando você começa a empreender, você começa a ter uma variável muito grande, às vezes, de quanto você faz num dia, quanto você faz numa semana, faz na outra. E às vezes fica até meio sem sentido você começar a medir as coisas por meses, né? Você às vezes começa a medir as coisas por semana ou por dias, né? Tipo, quanto que eu fiz hoje, quanto que eu fiz essa semana, ao invés de quanto que eu fiz no mês. Inclusive, com a edição de vídeos, eu comecei a metrificar cada vez mais isso, conforme eu fui chegando em 20, 30 mil reais por mês, eu comecei a metrificar o quanto que eu estou fazendo no dia, né? Antes de começar a contar o quanto eu estava fazendo no dia, eu comecei a contar quanto eu fazia na semana. Porque no mês já não fazia mais sentido, porque tinha semana que eu pegava mais projeto, tinha semana que eu pegava menos projeto, tinha dia que eu trabalhava mais, tinha dia que eu trabalhava menos, então já não fazia muito mais sentido contar as coisas só por mês. Ficou cada vez mais interessante contar as coisas por ano, porque cara, quando você conta as coisas por ano, você consegue ter uma visão muito maior de como tá sendo cada ano após o outro, entendeu? Porque as coisas variam muito de um dia para o outro, variam muito de uma semana para o outro, mas para você ver a variação no macro, é importante você comparar anos. E eu sempre fiz anos onde eu ganhava mais dinheiro que no ano passado. Então, tipo, esse ano eu ganhei mais dinheiro do que no ano passado. No ano passado, 2025, eu ganhei mais dinheiro que 2024. Em 2024, eu ganhei mais dinheiro que 2023. E eu sempre fui aumentando assim, entendeu? Tipo, todo ano eu tinha que estar ganhando mais. Tudo bem, tem semanas de determinados anos que eu fiz muito mais dinheiro do que qualquer outra semana. Só que eu sempre comparo no final do ano, né? Quanto que eu fiz em 2026, quanto que eu fiz em 2025, quanto que eu fiz em 2024 e sempre tentando crescer, né? Todo ano eu consegui fazer mais dinheiro. Não necessariamente todo mês fazer mais dinheiro, porque ainda mais quando você escala bastante, é difícil você manter um valor fixo para fazer todos os meses. Vai ter oscilação pra caramba de um mês para o outro. Só que é importante no final do ano ter dado um valor maior que do ano passado, entendeu? Então eu sempre fui seguindo essa métrica, porque realmente de um mês para o outro varia pra caramba. Por exemplo, esse mês aqui eu tô ganhando metade do que eu ganhei no mês passado. Então, de mês para mês, vai ter uma variação muito maior do que de ano para ano, né? Se você for de fato melhorando todo ano.